Bom, tudo bem, pessoal? Eu sou Márcio Ortiz Menberg, sou doutorando em Direito na PUC e sou da APG. Hoje nós estamos aqui com o professor Tiago Amparo. O Tiago é mestre e doutor pela Central European University de Budapeste, é professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais da GV, é pesquisador visitante da Universidade de Colômbia e colunista da Folha de São Paulo. Tudo bem, Thiago? Faltou alguma coisa do seu currículo? Não, é que eu fiz PUC também. Acho Ah, que isso fez direito na PUC. acho que isso é relevante. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu comentei com todo mundo essa semana que você tinha feito direito na PUC e agora na live esqueci de falar. É. Enfim, o tema da live é a questão da recessão democrática no Brasil e no mundo, né? Então, digamos que há uns 10 anos atrás tinha toda uma expectativa de que o mundo estava se tornando um lugar melhor, um lugar mais democrático, mais países iam se tornando verdadeiras democracias, vários problemas como questão de desigualdade social, meio ambiente, começavam a ser enfrentadas e, de repente, em algum momento começa a haver uma virada e hoje a gente vive talvez o que alguns cientistas políticos chamam de recessão democrática. Você concorda com esse entendimento, Thiago? Você acha que o mundo está sofrendo uma virada nesse processo? Uhum. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, estou super honrado de estar aqui. Nada como, para quem, né, não conhece, eu estou na frente de. Eu sempre falo isso no começo quando eu uso esse fundo, porque vocês acham que significa não LGBT, na verdade não é isso. O cartaz da campanha do plebiscito no Chile contra o Pinochet. Do No. E então, acho que é interessante perceber do ponto de vista global o que isso significa quando a gente fala de recessão democrática, ou o que significa crise democrática, né? Tem aquela analogia, aquela metáfora que o Abramovay, o Pedro Abramovay da Open Society utilizou uma vez na revista Piauí, falando, né, de que ele usou uma metáfora falando do cozinhamento de um sapo. Ele falou: você pega um sapo numa panela fervendo, ele vai pular rapidamente. Se você coloca um sapo numa panela que lentamente ela vai queimando, ela vai aquecendo, o sapo continua ali e e pensa que está tudo bem. Ou seja, a recessão democrática que a gente vê hoje é menos como uma panela fervendo de repente, como tanques nas ruas, e é mais relacionado com o desmantelamento gradual das instituições democráticas. E aí, hoje, né, o filão do editorial de livros, né, listas com filas e filas de livros, bibliotecas inteiras de livros sobre isso, sobre como a democracia ela se desmantela internamente, mesmo democracias consolidadas como nos Estados Unidos, apesar de todas as contradições internas, Reino Unido, outros países que você vê o desmantelamento de muitas instituições que são caras à democracia, a ascensão de partidos de extrema direita completamente contrários à própria democracia e ali utilizando mecanismos como desinformação, fake news, pós-verdade, etc. Então você vê que existe várias instituições democráticas de países que antes eram consideradas democráticas, você começa a ter uma restrição e o desmantelamento das instituições dentro dos países. Então, a falta de democracia, o autoritarismo, alguns chamam de autocracia, e outras formas outros vão falar que alguns regimes parecem, se assemelham, pelo menos na retórica, ao fascismo. Todas esse vocabulário para a gente tentar compreender esse fenômeno que não é fácil. A gente consegue ver quando acontece um golpe militar, quando os tanques fecham o Congresso Nacional, as pessoas são presos políticos. Isso é mais ou menos claro, apesar de você ter hoje gente negando o que aconteceu em 64. Mas você teve, mas agora hoje é mais complexo que isso. Então, a gente vê democracias que eram democracias consolidadas, você tem esses problemas internos, e aí isso acarreta milhões de coisas no âmbito internacional. Você falou da questão da maioria dos países, né? Tem um escritor, o Tom Ginsburg, um professor dos Estados Unidos, que vai falar que, olha, existe uma coisa chamada direito internacional autoritário. Ele escreveu um artigo recentemente, e aí ele diz o seguinte: olha, daqui a pouco a maior parte do mundo não vai ser democrático.
Então, quer dizer, você tem um custo também para instituições internacionais, multilaterais, etc., que muitas vezes têm como base democracias, com todas as suas contradições internas, né? Mas, então a gente vê, por exemplo, e mesmo democracias como nos Estados Unidos hoje, você ter um líder autocrata, autoritário como o Trump, que utiliza mesmo esses mecanismos internos para poder desmantelar a democracia. E aí desmantelar a democracia significa o quê? Você tem uma retórica que os seus oponentes políticos, eles são seus inimigos. Uma coisa é aquele fla-fu entre PT e PSDB que a gente tinha, né? Então, quer dizer, uns são tucanos, outros neoliberais, querem vender o Estado, ou os outros são vermelhos, que querem tornar um país comunista. Essa polarização que a gente via, muitas vezes em traços muito genéricos e linguagens erradas, e não entendendo um ao outro, mas ela não chegava ao ponto de torná-lo outro como inimigo que deveria ser contra o qual as instituições deveriam ser utilizadas. No caso hoje, é completamente contrário. O jeito que o presidente trata a imprensa, o jeito que ele trata os oponentes políticos é de outra natureza. Não é uma natureza de rivalidade política, é tornar o outro como inimigo. Aí você tem tornar o outro como inimigo, você tem outros parâmetros como desmantelamento das instituições judiciais, você tem desmantelamento da imprensa livre, você tem a ocupação do Estado por interesses patrimoniais dos seus colegas, seus amigos, que isso também mostra. E além de tudo isso, além das instituições, tem a própria sociedade. Você vê uma diminuição da confiança da população em vários países com relação aos seus parlamentos e com relação à democracia. País, assim, acho que não tenho dado agora de cabeça, mas lembro que eu tinha visto alguém num podcast falando sobre dados na Alemanha, que eram assustadores de diminuição da confiança na democracia. Então você tem instituições que, mesmo país que você tinha um arcabouço democrático forte, tem ainda, você tem também uma desconfiança da população com relação a esses regimes. E aí você cria instituições a possibilidade de uma recessão democrática, não só no nível das instituições, mas no nível das pessoas. E acho que isso, para mim, é ainda mais assustador, né? Porque instituições a gente consegue tentar trabalhar com elas, tentar fazer que algumas instituições controlem outras e tentar reformar as instituições. Outra coisa é quando você perde a capacidade, né? A sociedade se torna também autoritária, né? Então, quando a gente fala de um governo autoritário, numa sociedade democrática, numa hora ele cai. Apesar de pode levar repressão, pode levar muita coisa para chegar até esse ponto, mas ele cai. Agora, você ter um governo autoritário numa sociedade que também tem traços autoritários, aí é um problema que gera uma recessão democrática ainda mais profunda, né? Interessante, né? Inclusive, você até comentou aí da campanha do No, lá do Chile, né? Acho que tem um filme no Netflix do Costa que descreve exatamente todo esse processo. E mostra isso, né? Que ainda que houvesse um governo autoritário, que era uma ditadura terrível do Pinochet, né? A população não era. Então, a população, quando tem o seu espaço, ela restabelece ou a democracia. E, de fato, é isso. Se as próprias pessoas apoiam esse tipo de atitudes ou não acreditam no sistema, fica difícil realmente do sistema funcionar, né? Por mais que ele tenha mecanismos para impedir alguns abusos, esses mecanismos têm um limite na própria população, né? E acho que esses mecanismos, você dá para ver em dois exemplos esse mecanismo. Um deles é você jogar desconfiança no próprio processo democrático. O Trump está fazendo isso, falando, olha, e saiu ontem um vídeo mostrando que provavelmente é fake news, mas um vídeo mostrando o Correio jogando, né, lixos, assim, cartas, né, num bueiro, como quem quer dizer assim, que o voto por Correio não é confiável. Então, jogar essa ideia, ou falar que, como o Bolsonaro disse, ganhei no primeiro turno, né, e foi fraudado, ou como a Aécio disse com relação a Dilma, dizendo que desconfiava do processo, isso joga a desconfiança dentro do sistema democrático. Porque quando alguém perde, não tem problema você perder, né? Quando você perde e fala assim, olha, que isso acontece em geral nas eleições, você liga para o seu oponente e fala, parabéns, você ganhou. Ou seja, você reconhece que você perdeu. E fazer isso significa que você reconhece que pelo menos você perdeu, mas o jogo democrático, você tem confiança nele. A partir do momento que a gente começa a jogar desconfiança dentro do processo democrático, isso corrói o processo democrático muito grande, né? E uma outra coisa que a gente vê muito forte
esses candidatos contra o sistema. E é engraçado que alguns são contra o sistema, mas eles são bem dentro do sistema, né? Como o próprio presidente. Passou 30 anos, várias décadas dentro do Congresso Nacional, com a família inteira dos filhos dentro da política, mas ganhou a eleição fazendo um discurso muito antissistema. Então, essas duas coisas vão juntas. Ao mesmo tempo que você tem uma eleição de pessoas que se consideram como antissistema, você também tenta corroer a confiança naquele próprio sistema. Então, assim, eu não tenho nenhuma... gostando ou não gostando do presidente, eu sei que ele ganhou a eleição. De acordo com as regras da eleição, ele ganhou a eleição. Agora, a partir do momento que eu começo a falar que ele não ganhou a eleição, você cria desconfianças dentro do sistema político. E é tudo que que um autocrata quer dizer, porque aí não tem muito controle, né? Porque se a gente tem a democracia, tem muitas teorias, né, sobre democracia, mas uma das regras sobre democracia é a ideia de que existe uma certa justiça procedimental, quer dizer, você segue regras e que no final o melhor ganhe, assim, seja o melhor porque é eticamente melhor ou politicamente melhor, ou alguém que simplesmente ganhou, né? O vencedor ganha e ponto. E tem uma certa justiça, né, procedimental na democracia, que não é só quem ganha que a gente gosta, que a gente chama de democracia. A gente chama de democracia aquele que conseguiu passar por todo o processo de acordo com as regras. E quando a gente começa a minar até isso, então democracia é só quem ganha e quem a gente gosta, isso cria um problema muito grande, né? É igual, acho que no esporte, né? Para que o jogo funcione, todos os participantes têm que concordar com as regras, né? Se cada jogador alterar as regras a seu bel prazer, você pode sofrer o mesmo efeito, né? O seu adversário vai alterar a regra para o seu gol não valer, e aí não importa o quanto você se esforce, a regra vai sendo modificada em benefício do outro, né? Sim, da mesma forma que se você fizer isso, você vai estar gerando a mesma situação, a mesma instabilidade, né? Total. Existem, pelo menos eu conheço um caso, né? Existe um caso que é o da Alemanha, que o próprio sistema político dele tem um mecanismo que faria controle, por exemplo, de partidos ou pessoas autoritárias no processo político. Esse procedimento, que é da Alemanha, né, não existe, por exemplo, no Brasil, ele, ainda que sofra elogios, ele também sofre críticas, porque seria uma maneira de órgãos que não são necessariamente eleitos controlarem a eleição. Quer dizer, ele tem uma qualidade e uma crítica, né? Uhum. O que você acha disso? Você acha que no Brasil ou em outros países faltaria um mecanismo que filtrasse, por exemplo, uma figura como o Bolsonaro? Uhum. Então, acho que seria interessante dividir em duas partes, né? Um que é quais mecanismos já existem, né? Então, um exemplo claro é quebra de decoro, você ofender a honra do cargo enquanto presidente é razão de impeachment. De acordo com as regras que já existem. Então, talvez pensar assim, uma questão se estamos aplicando as regras relacionadas à nossa democracia que já existe. Né? Combater fake news era uma das principais questões da justiça eleitoral. Demorou muito tempo para poder conseguir olhar não só, né, a avó, o tio que ficava lá postando coisa fake news no WhatsApp, mas pensar efetivamente uma investigação séria sobre quem estava financiando aquela desinformação. Teve várias matérias da Patrícia Campos Mello, de outros jornais, e que durante a eleição, demorou muito tempo para que isso fosse investigado. Ou seja, de acordo com as próprias regras que já existem, né, relacionado a questão da desinformação e a questão do apoio financeiro a campanhas, a doação, né, para campanhas sem declarar, etc. Então, você tem as regras que já existem, né? E acho que tem uma outra coisa que é toda a ideia de democracia, a ideia da democracia militante, da ideia que a democracia protege a si mesma. Que existe na Alemanha, que, se eu não me engano, tem até um caso da Corte Europeia sobre a Turquia. Então, você tem essa ideia de que alguns partidos, que são partidos que ameaçam a democracia em si, o próprio sistema político e o sistema jurídico permite que você tenha um controle sobre a viabilidade ou não desses partidos. Se amanhã nasce o partido nazista do Brasil, como que a gente vai controlar, do ponto de vista não só de se ele cumpre todas as regras, de assinaturas, etc., mas também se ele ameaça a democracia em si. Eu acho que
em algumas sociedades talvez seja mais fácil ter isso, porque você tem menos partidos e uma história mais clara relacionada à questão da extrema-direita, como no caso da Alemanha. Então, amanhã surgindo um partido né, de tendência nazista, fica mais claro na Alemanha que, olha, isso não pode acontecer. Claro que no Brasil isso também não pode acontecer, só que eu acho que isso poderia facilmente ser utilizado como um mecanismo de controle dessa ideia multipartidária do Brasil. E a gente tem controles que não necessariamente precisam ser controles substantivos, podem ser controles de outra natureza. Então, você pode ter o mínimo de votos necessários para você conseguir acesso ao fundo, a recursos para a eleição. Você pode ter as próprias regras de democracia proporcional relacionada dos órgãos, né, proporcionais relacionados à Câmara dos Deputados, também vão barrar aqueles partidos que são pequenos, que não têm uma representatividade, tenta fazer que você tenha uma democracia multipartidária. Isso não precisa ser por via do controle de conteúdo, pode ser por outros procedimentos que funcionam talvez melhor num contexto brasileiro de multipartidarismo. Mas sim, tem uma discussão sobre a democracia, dessa ideia de uma democracia que protege a si mesma. Então, né, podemos ter ter um presidente eleito que seja formalmente, claramente autoritário contra a democracia e que está desmantelando a democracia? Não. E aí você tem regras para isso, né? Desde a questão do decoro, a questão de ameaça a direitos civis e políticos como razão de impeachment, seja a ameaça à separação de poderes. Você tem uma reunião ministerial onde você fala que que precisa prender os ministros do STF, eu acho que isso é uma indicação de que ele está um pouco atentando contra a separação dos poderes. Mas aí, claro que, né, na prática a teoria é outra, né? Então a gente também tem as dificuldades pela aplicação dessas ideias, mas eu acho que a gente já tem, do ponto de vista jurídico, e do ponto de vista político, muitas possibilidades de controle que deveria coibir e ser utilizadas efetivamente para conseguir para conseguir preservar a democracia. A gente teve uma discussão logo no começo do governo Bolsonaro se alguns analistas falam, não, as instituições resolvem, elas protegem a democracia, está tudo bem, fiquem calmos. Acontece que a gente esquece que muitas formas de cooptação das instituições, seja pela benefícios, né, a juízes, né, quem vai ser nomeado para o STF, coisa do tipo, né? Inclusive esse é um bom tema, né? Talvez o Brasil tenha chegado um pouco depois desse processo de recessão democrática, né? Mas aí com o Bolsonaro a gente já vê alguns elementos disso e talvez a gente não tenha visto ainda as consequências do que está acontecendo, né? Porque a confronto do executivo de forma indevida, não da forma democrática, né? Com o Congresso, com o Supremo, ele nomeia o Procurador-Geral da República, que tem uma função institucional seríssima, controla a Polícia Federal, Receita Federal, nomeia juízes das cortes superiores, enfim, tem um efeito disso, né? E em alguns países, em especial na Europa, a gente já viu esse processo, né? Eram países que eram considerados democracias estáveis, plenas, e que houve eleição democrática de algumas figuras autoritárias e que começaram exatamente a forçar os limites do sistema, né? O sistema ele se protege, mas tem um limite do quanto ele aguenta, né? A gente tem até alguns exemplos, né? Não estou nem falando da Bielorrússia, né? Mas a própria Polônia, Hungria, né? Você conhece esses casos? Você tem alguma... Então, da Hungria eu morei 5 anos, né? Aí, mas acho que uma coisa que é interessante da Hungria é que primeiro ele ganhou, o Orbán, ele foi primeiro-ministro entre acho que 98 e 2002, mas ele era um ministro assim, mais moderado, etc. E depois ele entrou de novo em 2010, depois de um governo dos socialistas que foi considerado corrupto, e tinha uma discussão sobre corrupção ali, e aí você teve a eleição dele em 2010, onde ele ganhou, apesar de não ter ganho o voto popular tão expressivo assim, mas ele ganhou a maioria constitucional, que para poder mudar a Constituição a hora que quisesse, adotou uma nova Constituição,
basicamente coassinada só por o partido dele, ou por uma grande maioria pelo partido dele, ou seja, ele conseguiu, não tendo uma maioria constitucional dos votos populares, ele conseguiu, pelas regras da democracia húngara, conseguiu ter maioria do parlamento, conseguiu aprovar uma constituição, e aí conseguiu, a partir daí, desmantelar várias instituições. Só dar um exemplo de mais de 80% da mídia é concentrada de aliados do Orbán, ou seja, rádio, televisão, jornal, não tem jornal impresso e televisão abertamente crítica ao governo, como você tem no Brasil. Então você vê muito claramente essa dificuldade de você manter uma democracia dessa forma. E aí, na Polônia, a principal coisa que aconteceu foi especialmente um governo que influenciou muito dentro das eleições, não das eleições, não, desculpa, dentro do judiciário. Então começou a tomar conta do judiciário muito fortemente, e aí você começou a desmantelar a democracia polonesa por causa disso, porque ele sobre o judiciário, e aí não tem ninguém que consiga reverter as decisões do governo polonês, né? E aí você tem casos extremos como o do Belarus, que está acontecendo agora, com prisões e uma eleição completamente fraudada e com a prisão de pessoas, de oponentes por homens, acho que era homens encapuzados, algo do tipo. Então, uma coisa bem... aí já é uma democracia em queda muito claramente, né? Já ultrapassou até a linha do que é uma recessão para um processo concreto, né, Sim, de ditadura, né? total. Mas, enfim, você tinha comentado um pouco da situação da Hungria, da situação da Polônia, né? Sim, então, aí eu acho que então nos dois países você teve, assim, são diferentes, né? Primeiro, o Orbán, você teve uma maioria constitucional que mudou a Constituição, tem uma retórica muito de mudar, né, a nação húngara, então essa coisa mais megalomaníaca, enquanto que na Polônia também tem essa retórica nacionalista, mas tem uma retórica muito relacionada ao judiciário. Então, eles não conseguiram uma maioria constitucional, como na Hungria, então ele tem menos poder do que na Hungria, do ponto de vista de maioria constitucional. Por outro lado, eles conseguiram controlar e as cortes e ter uma retórica muito relacionada à justiça e ao sistema judiciário. E também eles têm uma retórica muito, tanto na Hungria quanto na Polônia, mas acho que ainda mais na Polônia, a questão anti-LGBT muito claramente preponderante nas eleições. Você vê isso claramente, uma retórica anti-LGBT. Várias cidades na Polônia falando que elas são zonas livres de LGBTs, o que é um absurdo. Não é que elas expulsaram LGBTs, mas né, como dizendo aqui não tem LGBT. Então você tem essa retórica muito forte. No caso brasileiro, muita gente fala assim, mas será que o Bolsonaro é como se fosse o Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria ou não? Acontece que ele só vai ser o Orbán se ele conseguir a reeleição, porque ele não tem o mesmo nível de poder que o Orbán para poder decidir o que ele quiser decidir, porque ele não tem maioria constitucional. O Bolsonaro claramente não fez a regra do jogo do coalismo do presidencialismo de coalizão. Tem um novo livro do cientista político Sérgio Abranches sobre governantes incidentais, que ele vai falar que o Bolsonaro basicamente não é que o presidencialismo de coalizão deixou de existir, ele continua sendo modelo de governar. O problema é que o Bolsonaro não adotou esse modelo e está governando da forma que ele achar melhor. Quer dizer, mas não sem muito diálogo com o Congresso Nacional. E por isso você vê esses embates diários ali do Maia com o presidente. Agora, se tendo reeleição e o governo tiver uma maioria forte no Congresso, com uma coalizão no Congresso e com uma coalizão muito forte de bolsonaristas, aliado ideologicamente, aí a gente vai começar a se parecer com a Hungria. Porque aí você vai ter até lá algumas nomeações no Congresso, algumas nomeações, né, no Judiciário, no STF, a gente vai conseguir nomeações, você vai ter ali a tomada também do STJ, que é muito importante, que às vezes a gente esquece, mas é muito importante para o diálogo não, o embate com os governadores. Você viu a questão do Witzel recentemente. Então, quer dizer, você tem essa possibilidade de várias derrotas aí democráticas para frente, né? Se não tiver uma mobilização. E aí, só para encerrar, a questão da Hungria que eu achei interessante é que, mais recentemente, eles começaram a fazer frentes amplas, né? A gente fala bastante de frente ampla no Brasil,
Mas eles fizeram uma frente, inclusive amplíssima, porque incluem o partido de direita, extrema-direita, o Jobbik, que é a oposição ao primeiro-ministro da Hungria. E eles fizeram essa frente ampla para basicamente colocar um candidato opositor em todos os distritos, fazendo com que, porque o que acontece é o Orbán não conseguiu, acho que mais de 40% dos votos, na maior parte dos distritos onde ele ganhou. Então ele não ganhou por maioria mesmo numérica, né, sozinho. Ele ganhou porque tinha mais de um opositor contra ele. Então a lógica, a matemática é assim, se a gente conseguir um opositor contra eles, a gente ganha. Porque a gente vai conseguir unir todos esses 60% e conseguir ganhar em vários distritos. E conseguiram ganhar na capital, em Budapeste, né? Inclusive, uma coisa que a gente precisa prestar atenção para a questão da democracia é o papel super importante das eleições hoje, em 2020. Porque a gente esquece das eleições muitas vezes municipais, mas na verdade as cidades são pontos muito importantes de resistência com relação ao autoritarismo. Você vê cidades assim, Varsóvia, como Budapeste, várias cidades que você começou a ter a resistência ao autoritarismo nessas cidades específicas, né? Então acho que prestar atenção de como que vai se dar as eleições de candidatos apoiados pelo governo em 2020 é algo muito importante. Então o horizonte não é 2022, é olhar como que a gente está se comportando agora. E a gente não está se comportando tão bem assim em geral, né? Porque muitas cidades não estão conseguindo fazer frentes amplas, muitas cidades não, acho que não caiu muita ficha, né, de que a gente está numa ameaça democrática em algumas cidades. Então acho que a gente precisa ir pensar como que isso vai se dar em 2020 também. Essa questão da frente ampla ela gera bastante polêmica, né? Sim. Porque algumas pessoas elas entendem, continuam agindo como no momento anterior, no momento democrático, né? Que Uhum. você polariza entre esquerda e direita, e aí são dois projetos legítimos de opinião da sociedade, e aí algum deles ganha, né? Uhum. Mas então, quer dizer, existe um projeto, muitas pessoas falam da frente ampla, né? Que é você juntar os democratas de um lado Uhum. contra o Bolsonaro, em particular, que é a ameaça à democracia, e existe um outro projeto que também é legítimo, mas que é mais restrito, que é a tal da frente de esquerda, né? Que Uhum. você faria uma frente ampla, mas excluindo grupos de direita. Uhum. Quer dizer, grupos democráticos de direita não fariam parte dessa frente de esquerda, o que tira parte do potencial, né? Por exemplo, pegar no exemplo aqui de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, que é um prefeito de direita, ele tem bastante votos, né? Uhum. Um candidato de esquerda, mesmo que fosse unificado, talvez não ganhasse do candidato Bruno Covas. Mas, eventualmente, numa disputa como essa, pode entrar um candidato de extrema-direita, uma Joyce Hasselman, aquele outro, esqueci o nome lá. Enfim, quer dizer, existe Acho que uma tem o disputa de Russomano projetos também, né? com o Somano, aí começa a surgir os cadáveres vão saindo das É, é, tumbas, né? é. Acho que tem E mas acho que tem uma coisa é, acho que a gente tem tempo para aprender, né? E acho que também tem quer dizer, não tem tempo tanto porque a democracia está caindo, mas eu acho que tem algumas coisas a serem aprendidas que aconteceu, por exemplo, na Hungria, né? De você aprender com várias derrotas. Então não foi de ontem que aconteceu isso, foi na verdade várias, não foi super rápido essa mudança. Na verdade, tem o Marcos Nobre do Sebrae que fala bastante isso, fala assim, frente ampla não é as pessoas dando a mão e ninguém segura a mão de ninguém. Na verdade, é um concerto político muito difícil se fazer, são oponentes políticos historicamente, então não é algo tão leviano assim, né? Se a gente fosse traduzir o que está acontecendo na Hungria para hoje, é como se tivesse nas eleições fosse o Bolsonaro contra o PT, junto com o PSOL, junto com o PSDB, junto com o DEM. É isso que está acontecendo ali, né? Então acho que a gente está muito longe de chegar nesse. E nem sei se é o ideal, né? Acho que o cenário pode ser diferente. Talvez o Bolsonaro fique bem enfraquecido para frente e não precise fazer essa concertação, né? Acontece que lá precisa, no contexto, porque senão o Orbán continua com a maioria constitucional, e aí até a frente ali inclui também a direita que é contra o Orbán, que é a extrema-direita, justamente porque entende-se que o principal objetivo não é nem tanto você formar um governo governo progressista, mas é conseguir tirar essa maioria constitucional e conseguir derrubar um pouco do poder do Orbán, que acho que a gente está longe desse cenário.
Então talvez não precise, né, que seja algo tão amplo nesse sentido. Mas eu acho que a gente precisa sempre ter em mente que não é algo leviano, que realmente demanda muito esforço, e tem que ser algo ser pensado. O que está acontecendo, acho que em algumas cidades, é assim, estão jogando todas as cartas, especialmente pensando num eventual segundo turno, e se tiver um segundo turno que você tenha uma pessoa candidata a prefeito mais autoritário, talvez apoiado pelo governo Bolsonaro, etc., eu realmente acredito que você vai ter um apoio coordenado, seja tácito ou não, por parte de quem foi candidato no primeiro turno. Quer dizer, eu acho que você pode ter uma frente ampla no segundo turno, mesmo que seja algo informal ali, para você conseguir somar votos contra uma ameaça real. A frente ampla só existe quando você tem uma ameaça real. E aí, a partir do momento enquanto a gente não tem a percepção de que existe uma ameaça real, então ela não se materializa, né? Uhum. Você comentando aí sobre a Polônia e a Hungria, eu não lembro exatamente qual dos dois países, provavelmente os dois, né, promoveram uma política de redução da idade dos ministros de algum dos tribunais, da Suprema Corte ou do Tribunal Constitucional, para exatamente para poder, digamos assim, passar boiada e fazer uma nomeação em massas, né? Por E aqui no exemplo, Brasil. na Hungria aconteceu isso, uma reforma no judiciário, queria se construir um judiciário administrativo que lidasse, inclusive, com casos de corrupção, muitos deles nomeados pelo órgão, como se fosse o CNJ daqui, mas o CNJ aliado ao primeiro-ministro, a Corte Constitucional também é aliada ao primeiro-ministro, então você tem essa tomada, efetivamente, do judiciário, mas onde você teve uma consolidação muito forte da tomada judiciária, que foi principalmente o projeto do governo, foi na Polônia, né? E aí você não tem efetivamente um controle do judiciário sobre as instituições democráticas. Aham. E aqui no Brasil a gente viveu um processo ao contrário, né? Teve um determinado ano que houve um aumento da idade de aposentadoria compulsória dos Uhum. juízes, exatamente para a presidenta Dilma não nomear alguns ministros do Supremo, né? Uhum. Que iam se aposentar na ocasião. O problema é que essa ampliação da idade jogou exatamente os ministros para se aposentar agora esse ano, né? Uhum. Então, as pessoas É, que queriam escapar da nomeação da Dilma caíram na nomeação do Bolsonaro, né? Não foi é. um bom negócio. Acho que tem uma coisa também que é interessante perceber, que tem muitos fatores que afetam uma nomeação, né? Então você tem a nomear uma pessoa muito jovem, como o Toffoli, faz com que ele vá ficar muito tempo, décadas dentro do Supremo, se ele quiser. É, você nomear o Supremo sem reforma, também tem uma culpa dentro do Supremo, que é você não reformar o Supremo para que você tenha, que o Supremo consiga trabalhar de forma como com um órgão colegiado, é algo importante. Claro que esse é o problema das regras de procedimento, né? Porque às vezes elas favorecem a gente ou favorecem o outro, né? Então, quer dizer, claro que a gente gosta de quando a gente tem uma decisão liminar, que nunca vai para o plenário, quando ela é boa para a gente. Então cai que aquele ministro fala, ele vai sim dar uma liminar a favor de um grupo X. Acontece que isso também pode acontecer ao contrário, né? Se a gente privilegia uma regra onde você tenha cada vez mais uma ministocracia, né? Essa ideia de que os ministros governam e não necessariamente independentes, não necessariamente coordenados ou necessariamente nem respeitando as determinações do colegiado, isso também pode, na verdade, dar mais a munição quando você tem um ministro do STF conservador que decide as coisas por ele mesmo, um presidente que é conservador ou aliado ao governo que não pauta as coisas, porque no Supremo o presidente determina a pauta, então um presidente que é aliado do Supremo ao presidente da República não vai pautar as coisas que ele quer pautar. Você tem, por exemplo, o Fux agora entrando, ele é a favor da Lava Jato, não vai incluir, provavelmente, casos relacionados à Lava Jato. Já falou tem uma matéria da Folha falando sobre a questão da descriminalização do consumo pessoal de drogas, também não pretende pautar. Assim, aí você pensa, não pauta por quê? Porque não quer. Não tem muita razão jurídica para que não seja pauta, tem razões políticas para que não paute. Então, isso, assim, ter um aliado nesse sentido faz efetivamente que esse aliado do governo, ou opositor do governo também, né, faz com que você danifique uma das ideias principais da justiça,
que é a fundamentação das decisões, a respeito às regras, é um procedimento claro. Você tem tantos casos que são engavetados, né? Você tem uma decisão liminar de 3 anos e depois eles só vão para o plenário, sabe-se Deus quando. Isso, claro, pode beneficiar um, pode beneficiar outro. Acontece que não é ruim, não é bom para a instituição do STF, porque a coloca nessa briga aí política. Claro que todas as instituições constitucionais sempre têm o viés político, então não tem como a gente falar que, não, elas não são políticas, elas são só jurídicas. Isso qualquer um que estudando constitucionalismo no moderno sabe que não, assim, a política e o direito estão muito relacionados. Agora, o judiciário não pode ser um instrumento da política per se, né? Porque aí a gente aí não tem justiça, né? Só tem política. Então a gente costuma pensar sempre no executivo como o poder que ameaça a democracia, né? Que faz sentido, né? Porque tem exército, tem Uhum. orçamento, tem polícia, né? Mas o próprio judiciário ou órgãos como o Ministério Público também tem a sua também podem abalar um pouco a democracia, talvez não tão definitivamente, mas geram ali os seus Não, atritos, né? com certeza. Seja a palavra da moda, né? Aquele lawfare, ou de guerra jurídica, mas ou pelo lawfare, porque na guerra você pode atacar ou você pode simplesmente resistir e esperar acontecer alguma coisa, né? Então, nesse sentido do judiciário, você pode ter tanto uma atuação política do judiciário sem necessariamente fundamentação jurídica, exemplo do caso da censura do Netflix no TJ do Rio, assim, a decisão, eu estava revendo esses dias para uma outra coisa, eu vi que não tinha sentido algum, mas estava lá. Ou a decisão de restringir o acesso à publicação pela imprensa dos dados da Alerj sobre o Flávio. E também tinha o quê? Tinha essa discussão sobre o limite da imprensa, mas tinha uma discussão jurídica por trás de qual o parâmetro para você fazer uma censura prévia que a Constituição proíbe, né? Então você tem esse ataque das instituições, mas também você tem a não investigação de casos de corrupção, a não investigação de casos de quebra de decoro, a não investigação sobre casos de racismo declarado por autoridades públicas. Isso também, a omissão também é uma forma de guerra jurídica, porque aí o judiciário se esquiva de efetivamente implementar a sua função constitucional. O caso agora, que saiu essa semana do STF, de que não considerou como obrigatória oferecer merenda escolar no Rio de Janeiro, porque achou que era muito caro, sendo que dias antes, o mesmo presidente Toffoli deu uma outra decisão sobre a venda de 20 dias dos 60 dias de férias dos magistrados do trabalho e federais, que tinha um impacto maior, 3 vezes maior, provavelmente, do que o oferecer merenda para as crianças. Parece um pouco maniqueísmo que a gente falar isso, mas é justamente isso que o judiciário está decidindo. Quer dizer, essa pauta é importante, essa outra pauta não é importante. O corporativismo judiciário é importante, a pauta de direitos sociais não é importante. Então, a gente precisa começar a falar as coisas como elas são, né? Inclusive juristas. Acho que muitas vezes a gente se esquiva de falar, não, mas é porque dessa decisão teve essa racionalidade ou essa racionalidade. A gente precisa ser mais crítico com relação à fundamentação das decisões. Numa sociedade, numa Constituição que tem um viés social-democrata como a nossa Constituição, não dá para a gente se esquivar e falar, não, está tudo bem, está tudo claro. Não, o judiciário tem um papel muito importante para fazer, para manter as instituições democráticas, as políticas sociais. Isso tem, especialmente em épocas como agora, né? Então, o judiciário, você vê, especialmente no caso da Polônia, você tomar conta do Estado, do judiciário, isso cria, na verdade, politicamente uma ameaça à democracia muito grave, e comparável a uma ameaça do presidente, né? Falando, desmantelando instituições, etc. O nosso judiciário, ele tem iniciativas muito interessantes de acesso à justiça, audiência de custódia, várias coisas interessantes. O STJ acabou de decidir recentemente sobre traficantes condenados a 1 ano e pouco, que podem começar regime aberto. Então você tem algumas casos interessantes, mas essencialmente é uma instituição muito distante da sociedade, fechada, corporativista. Só vê o caso de alguns tribunais que resistiram muito a cortar gastos no meio da pandemia.
Teve casos, né, do CNJ destinando servidores que já tiveram Covid para ficar com o juiz. Então você teve casos de o TJ de São Paulo querendo apresentar o orçamento para o ano que vem 50% maior, como se não tivéssemos numa crise humanitária, de saúde, econômica. Então, claro que críticas ao judiciário têm que ser feitas, mas também tem que pensar que a politização do judiciário e a tomada do judiciário, especialmente pelos órgãos políticos, e o uso político que o próprio judiciário faz das suas atribuições muitas vezes, isso pode muito colaborar para a derrocada da democracia, né? Certo. Existe pensando um pouco assim naquela questão das pessoas, a sua relação com a democracia, né, como isso também tem uma importância, né? Se a gente pensasse, por exemplo, como que a direita agia nos anos 90, por exemplo, a direita em geral criticava países como o Irã, como a China, usando sempre a pauta dos direitos humanos, né? Olha Uhum. só como as mulheres são tratadas, como as minorias são tratadas. E de uns tempos para cá a gente vê uma direita que rejeita a pauta dos direitos humanos. Acho que o Trump é um bom exemplo disso, o próprio Bolsonaro, né? Ou o caso da Polônia, como você falou. Isso é uma mudança de concepção da direita em si? Ou não? É uma coisa pontual de alguns grupos políticos que se aproveitam de um sentimento popular? Uhum. Então, acho que O que você. eu não sei se eu concordaria, assim, eu concordo com a ideia de que você tem uma crítica, muitas vezes, da direita com relação ao status democrático de vários países, de direitos e status de direitos humanos, o que é legítimo. Inclusive, a própria esquerda, muitas vezes, passa a mão, né, em cima e não leva muito em consideração a crise democrática e de direitos humanos nos países. O bom dos direitos humanos é que os direitos humanos não é nada apolítico, ele também tem seu aspecto político, tem muitas leituras críticas sobre direitos humanos que falam sobre uma forma colonialista de olhar os direitos humanos, como alguns são salvadores, como os europeus, outros são selvagens, né, como africanos, latino-americanos, e essa metáfora tem um autor chamado Mark Mutua, Mark Mutua, que ele vai falar de salvadores, selvagens e vítimas, né? Então as pessoas são colocadas nessas caixinhas, ou são salvadores, ou são selvagens, ou são vítimas. Então você tem toda uma politização sobre direitos humanos, da linguagem de direitos humanos. E acho que a linguagem de direitos humanos também funciona dos dois lados. Eu concordo que você tem uma discussão sobre o Estado democrático dos países que são de esquerda, mas autoritários, né? Porque o autoritarismo ele é ideologicamente neutro no sentido de que ele funciona à direita e à esquerda, né? Agora, então você tem isso, claro, mas eu acho que cada vez mais governos de direita, não somente autoritários, mas governos de direita, têm utilizado a linguagem de direitos humanos, uma parte da linguagem de direitos humanos, especialmente voltada na questão de direitos às liberdades. Então, a discussão do Bolsonaro sobre vacina, por exemplo, ela vai falar sobre isso. Ela fala assim, não, é a liberdade de todas as pessoas decidirem se vacinar ou não vacinar. Apesar de ser um absurdo, a linguagem que ele está utilizando é uma linguagem de direitos humanos, a forma que ele utiliza. E aí você que vai lá fala, não, mas espera aí, tem uma questão chamada, sei lá, teoria dos jogos. Se todo mundo fizer o que elas decidirem fazer, não vai funcionar. Você precisa ter interesse público, só nos damos o luxo de não vacinar porque existe programa de vacinação. Porque se existisse um surto de sarampo, tem certeza que as pessoas correriam para poder vacinar suas crianças. Então, mas a roupagem desse argumento é uma roupagem de direitos humanos. É que ele fala, não, é uma liberdade. E aí, quem é a favor da vacinação, por exemplo, parece que é a pessoa autoritária que vai pegar as pessoas à força e levar para um posto de saúde, que nisso nunca acontece, né? Mas, então você tem essa linguagem. Então você tem a apropriação da linguagem. Agora, o Trump fez uma comissão de direitos inalienáveis para poder enfatizar essa coisa da liberdade religiosa, mas entendendo a liberdade religiosa como liberdade cristã religiosa. Você entendendo a liberdade, a liberdade de individuais em geral, né, de armamento, toda essa discussão
que para direitos humanos, quem vai ler direitos humanos e entender direitos humanos sabe que tudo isso é um uso indevido da linguagem de direitos humanos. Então, por exemplo, quando você usa direitos humanos para a liberdade de religião, isso é perfeitamente legítimo, porque a liberdade de religião é um dos direitos humanos mais fundamentais. Agora, quando você utiliza a liberdade de religião para poder falar que você pode ter a conversão em massa, e o objetivo é uma conversão em massa de povos indígenas, por exemplo, contra a vontade deles, muitas vezes, para a evangelização deles e mudar a prática deles, você está ferindo outros direitos dos povos indígenas a se autodeterminar, sua própria tradição, etc. Então, muitas vezes tem o uso, né, dessa linguagem que acaba violando direitos. Mas eu acho que internamente, o discurso de governos, mesmo o discurso de governos autoritários, tem muitas vezes se baseado na ideia de direitos humanos. A própria China tem muitas vezes feito relatórios sobre a situação dos direitos humanos, é claro, com foco mais relacionado na questão social, mas você tem uma disputa efetiva dentro da lógica de direitos humanos que está muito relacionada com uma disputa ideológica. Então, direitos humanos não é, né, ursinhos carinhosos em cima e o mundo da política embaixo. Eles toda uma política de direitos humanos que instrumentaliza direitos humanos, muitas vezes para que a gente foque em algumas áreas e alguns países e não em outros. O bom de direitos humanos é que quem estuda direitos humanos, quem é ativista de direitos humanos, tem um princípio fundamental que é a ideia de você escutar as vozes que são oprimidas. Então, é menos sobre a geopolítica dos países, mas você escutar efetivamente a voz das pessoas oprimidas. Ou seja, não importa quem está segurando a arma contra você, é um governante de esquerda ou um governante de direita. Se for um ato arbitrário, isso é uma violação de direitos humanos, não importa quem esteja fazendo. Então, eu acho que é importante a gente perceber que, sem ser inocente, sem ser naivo, sem achar que direitos humanos não são políticos, eles também são políticos, uma política de direitos humanos a nível global, de neocolonialismo, de pensar de uma forma bem colonial sobre o mundo, mas também a gente pensar que a linguagem de direitos humanos ela é forte o suficiente para privilegiar as vozes das pessoas que são oprimidas e não as vozes de quem tem poder. E isso é direitos humanos. E aí, quando a gente pensa isso, a gente começa a sentir menos vergonha de defender ou criticar uma ou outra pessoa. Então a gente fala assim, olha, se existe execução sumária na Venezuela, é tão criticável quanto a execução sumária nos Estados Unidos. A violência policial no Brasil ou nos Estados Unidos também é completamente criticável. O jeito que os países europeus, que se acham muitas vezes os donos de direitos humanos, tratam com os refugiados no mar do Mediterrâneo, também é uma violação de direitos humanos grave. Então, quando a gente olha a partir do nível das pessoas que eventualmente estão sofrendo, aí permite melhor a gente navegar as diferentes ideologias que estão por trás dessas discussões. Mas eu acho que a direita tem, sim, utilizado muito da linguagem de direitos humanos e a esquerda, muitas vezes, desconsidera a linguagem de direitos humanos, porque entende, muitas vezes, que isso seja uma parte da esquerda eu lembro da Dilma, que criticou e ameaçou suspender as contribuições do Brasil ao sistema interamericano, justamente porque está falando de Belo Monte, da crítica da Comissão Interamericana com relação a Belo Monte e a violação de direitos dos povos indígenas. Isso acontecia num governo progressista. Essa interferência de achar que aquilo era dominado por pessoas criticando o desenvolvimento do país. Então, acho que a pauta de direitos humanos, ela incomoda, e acho que ela incomoda pessoas da direita e pessoas da esquerda. E no caso específico do Brasil, né, quer dizer, houve um período que houve talvez uma concretização dos direitos humanos por várias esferas, né, executivo, legislativo, judiciário, e ainda que haja quer dizer, o Bolsonaro usa uma linguagem dos direitos humanos, mas ele ataca os direitos humanos em outras áreas, né, em outras esferas. Né? Nem propaganda da Caixa ele permite que tenha uma sequer referência aos direitos humanos. Né? Por outro lado, o STF, o Judiciário, o TSE, no caso, né, tomam outras medidas. Né? A gente, em termos de direitos humanos, a gente continua avançando, apesar do Bolsonaro, ou não? Nós chegamos aqui num limite que talvez seja o caso da gente se preocupar. Bom, não, eu se preocupar sempre. Não, eu acho que está completamente desmantelada a política de direitos humanos no âmbito federal.
Primeiro porque ela é pouco transparente, a gente vê a omissão de dados do relatório do Disque 100, por exemplo, do Disque Direitos Humanos, com relação a policiais. Você teve até questões que são caras ao próprio governo, como o Damari sempre fala sobre pautas legítimas, que são, por exemplo, a questão de violência sexual contra crianças e adolescentes. Você teve uma matéria da Folha mostrando que ela tinha diminuído, cortado, acho que ela pela metade ou algo assim, os recursos acho que era Espírito Santo, né, onde aconteceu aquele caso brutal da menina de 10 anos. Então você vê que existe um desmantelamento da estrutura da política de direitos humanos. Você tem... E é interessante porque ao mesmo tempo que isso acontece, o Brasil continua ritualisticamente, por causa da sua burocracia diplomática, especialmente, continuando participando do âmbito internacional. Então, foi reeleito no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre os relatórios do Brasil às Nações Unidas. Então, você vê que o Brasil responde às Nações Unidas, acabou de mandar um monte de relatório para os órgãos de tratado das Nações Unidas sobre diferentes áreas de direitos humanos. E relatórios muitas vezes estavam atrasados há anos e eles mandaram lá, mas muito menos com uma vontade política efetivamente de cumprir com direitos humanos e mais uma coisa de que existe a burocracia que funciona, né? E aí agora estão falando da reforma administrativa, de você flexibilizar a questão da estabilidade, e por questões como essa que isso é importante, porque você mantém ao menos uma questões que a gente considera como questões de Estado. Claro, quando muda o governo, você muda prioridades com relação, talvez, sei lá, muda o governo Bolsonaro, provavelmente você não trabalharia com a questão de violência policial, apesar de ser uma questão importante, porque eles são a favor da polícia, etc. Então vamos trabalhar com outras áreas, sei lá, violência contra as crianças e adolescentes, isso é algo importante também. Acontece que o que segura efetivamente que essas políticas sejam feitas são estruturas que foram estabelecidas, inclusive com pessoas que são parte da burocracia, né? Seja burocracia na diplomacia, burocracia dentro do Ministério dos Direitos Humanos, etc. Agora, eu acho que a gente conseguiu, então, no âmbito federal, sim, tá, eu acho que está completamente desmantelado, não é uma linguagem de direitos humanos, não se preocupa com isso. A gente teve relatório do Jamil Chad, do UOL, falou recentemente que o Brasil respondeu, se não me engano, num relatório especial da ONU, respondeu falando que existe uma liberdade de expressão do presidente em elogiar a ditadura, ou seja, você mostra que ele utiliza uma linguagem de direitos humanos como liberdade de expressão e opinião para poder homenagear um governo completamente autoritário. Agora, eu acho que o que segura direitos humanos são outras áreas. Acho que o que segura direitos humanos especialmente no âmbito estadual e municipal. Eu acho que políticas municipais e estaduais e muitas prefeituras, inclusive São Paulo e outras prefeituras, você tem secretarias de direitos humanos que trabalham com a questão de direitos humanos. Acho que o que segura a questão de políticas sociais é a política de assistência social, é o sistema de saúde, é o sistema de educação. Então, acho que o fato de você ter instituições que foram criadas por lei ou pela própria Constituição, que estão espalhadas no Brasil como um todo, isso faz com que você não tenha tantos retrocessos. Eu acho que se você não tivesse nenhuma garantia de sistema único de saúde ou coisa parecida dentro da Constituição, isso tudo seria desmantelado facilmente. Então, acho que a gente tem que também olhar os nossos avanços que foram feitos, né? Você teve uma lei que estabelece ação afirmativa, cotas às universidades. Você viu que o Weintraub, antes de fugir correndo para os Estados Unidos, ele colocou ali que a portaria tentando revogar a portaria sobre pós-graduação, sobre cotas nas pós-graduação. Por que ele tentou fazer isso? Porque era uma portaria. Agora, se fosse, ele não poderia revogar a lei que estabelece as cotas na graduação. Por quê? Porque então você tem uma lei que é mais difícil de ser aprovada, etc. Por isso que eu acho que se houver uma reeleição com uma postura ideológica muito forte de alinhamento ao bolsonarismo, com uma coalizão presidencial, parlamentarista, né, no parlamento, a favor das pautas, aí segura. É o que aconteceu com a Hungria, né, de você desmantelar todas as instituições. Então, acho que direitos humanos, enquanto política do âmbito federal, está completamente desmantelada. Algumas poucas conquistas que a gente tem da a própria burocracia do Ministério dos Direitos Humanos e da diplomacia que continua com algumas dessas pautas.
está cooptada pela ideologia olavista, né, do chanceler, do Ernesto Araújo. Então, acho que isso é grave. O que segura, acho que são sistemas nacionais que existem por lei, e acho que o que segura é a políticas municipais e estaduais. E também o que segura, para terminar, são instituições de controle, que não sei até quando elas existem, mas são instituições de controle. Uma delas, por exemplo, é que controlam, alguém conta o número de mortes pela polícia, né? Ou seja, o fato de você ter instituições de controle, ou pelo menos instituições de transparência é um fator importante para você manter direitos humanos. Então, no Rio de Janeiro, você tem uma instituição, uma autarquia que é relacionada, que é ligada ao governo do estado, que faz esses dados periodicamente. Isso permite que a gente saiba que existe violência policial e que a violência aumentou durante a pandemia. Se se não tivesse esses dados, a gente não saberia disso. Então, tem um fator muito importante dos direitos humanos, que são as instituições que permitem a transparência. Quando você ataca a transparência, como no caso do governo federal, que não soltou os dados relacionados ao Disque 100, relacionados aos policiais, a gente não sabe, a gente não sei se aumentou, diminuiu, etc. Então, isso é algo muito grave para uma política de direitos humanos. Eu acho que isso explica muito por que o Bolsonaro ataca tanto a imprensa e a academia, as universidades, né? Porque é quem, em geral, traz essas informações que confirmam que o discurso dele não tem concretude na prática, né? Diz uma coisa, mas quando você vai ver os dados dizem outra, revela outra coisa. E achei importante que você falou da questão das cotas na pós-graduação, né? É até uma situação que a gente teve na PUC, né? Mesmo que você tem uma norma prevendo algumas medidas, né? Quando a CAP e o CNPq sofreram corte no seu orçamento e diminuíram a quantidade de bolsas, isso afetou, inclusive, a política de inclusão na PUC, porque diminuindo a quantidade de bolsas, demora mais para um estudante receber a bolsa. Às vezes ele consegue pagar um mês de mensalidade e depois pegar a bolsa. Agora, se ele vai levar 6 meses, muitos estudantes negros não conseguem permanecer na universidade. Então, isso afetou a cota, ainda que formalmente a cota exista. Mas a pessoa não consegue aguardar o tempo para receber a cota, né? Não, isso gerou tem uma... A reitoria está até tomando algumas medidas para que não diminua a quantidade de pós-graduandos negros na PUC, né? Não, diminuiu o número eles cortaram bolsas de iniciação científica, por exemplo. E aí, quando a gente fala do âmbito estadual e municipal, é muito importante isso, porque você tem instituições estaduais, como o FAPESP, instituições estaduais que consigam suplementar algo dessa ausência de investimento, é algo muito importante. Mas o que mais me chateia também é pensar que muitas dessas políticas, na verdade, elas são baratas. Elas não são caras pelo benefício social que elas trazem. Então, o fato de nenhum país do mundo vai querer que alguém que esteja dentro da universidade saia da universidade para poder não se formar, conseguir ficar num emprego que provavelmente é um emprego que está ganhando menos, porque isso não é só com relação à pessoa especificamente, mas é também que isso não melhora e não desenvolve o país. A gente não quer um país onde você tem uma mão de obra que não seja qualificada, porque a gente não vai estar preparado para o século XXI. Então, acho que tem a gente começar a pensar que não é só uma ação de caridade, é pensar que devem ter políticas efetivas de inserção na sociedade, na educação, porque é uma sociedade muito desigual e que, às vezes, a gente sabe que uma pequena, por orçamento público, uma pequena bolsa, você consegue fazer com que a diferença entre uma pessoa estar na universidade e não estar dentro da universidade. E isso é fundamental para um país que quer tentar enfrentar os problemas do século XXI, que exigem, sim, soluções inovadoras, que exigem pensamentos que são novos, né? Então você tem, no caso do Trump, que ele começou a querer expulsar os estrangeiros que estavam dentro das universidades no meio da pandemia, utilizar a pandemia para poder explorar seu viés xenófobo. Uma coisa que foi bem criticado, que foi criticado nessa linha, falando assim, olha, ele está querendo desmantelar um dos principais elementos de desenvolvimento econômico nos Estados Unidos, que são as universidades de ponta. Você fazer isso, porque os Estados Unidos, muitas vezes, historicamente,
é um dos países onde as pessoas que recebem a fuga de cérebros, né? Quer dizer, e um país ele se desenvolve quando você atrai talentos e pessoas para aquele país. A partir do momento que você tem pessoas no Brasil que saem, né, de pesquisadores, professores, estudantes que saem do país e vão para outros países e não voltam, isso acaba gerando um prejuízo para o próprio país, né? E acho que às vezes fica nessa discussão boba de, não, as universidades elas são antros do comunismo ou algo do tipo, e sem pensar efetivamente numa política efetiva com relação à educação. A gente passou desde o começo do governo com ministros da educação completamente ineptos, que não sabiam o que estava fazendo. A gente tem o ministro da Saúde interino para sempre, no meio de uma pandemia. Isso nem é uma discussão sobre direita e esquerda, porque não teria problema nenhum de você ter um ministro da Saúde efetivo, competente, que seja, sei lá, privatista ou algo do tipo, ou o ministro da Educação também mais ligado com o setor privado, com uma tendência mais liberalizante. Pelo menos ele estaria tendo algum projeto político que posso discordar, mas é um projeto político que está ali e ganhou a eleição. Agora, quando você tem um projeto político de desmantelamento daquelas próprias instituições, né, a gente tem ministro ministro do Meio Ambiente que é contra o meio ambiente, né, então você tem a implosão das instituições. E implodir instituições, elas só servem para uma coisa, para que você concentre o poder na mão de poucos. E aí por isso que você tem o desmantelamento da política. Né? Pois é, voltamos à recessão democrática, né, dos seus tá vendo? Acho que estamos chegando aqui perto do horário final. Eu anotei 3 perguntas que o pessoal foi fazendo ao longo da live, né? Legal. Não, é legal porque eu fico bem longe do celular e eu sou meio cego. Então eu realmente não vejo o que as pessoas estão escrevendo. Bom, houve mais perguntas do que essas. Essas aqui foram as que eu anotei, porque eu também estou meio cego, né? Mas, enfim. Bem no comecinho, alguém perguntou se a questão da reeleição, né, que houve uma emenda constitucional para a reeleição, também não seria considerada uma mudança da regra do jogo. Eu vou fazer as perguntas em bloco, porque aí você controla quanto você dedica a cada uma delas, né? Aí uma outra pessoa perguntou o seguinte, né? Já que a gente vive esse processo de que a democracia está diminuindo no mundo, qual seria a tendência futura? Vai ser mais autocracias ou não? Isso é um processo que tem um limite também, né? E uma outra pessoa pediu as suas opiniões pessoais sobre, por exemplo, voto distrital, presidencialismo, essa estrutura, acho que, política típica do Brasil. São essas 3 que eu anotei. Não, ótimo. Acho que primeiro da reeleição, até teve uma meia-culpa, né, do FHC esses dias sobre reeleição. Eu acho que uma discussão que é importante em ciência política é olhar o que outros países têm feito e um pouco a tendência, né? Se a gente está fora ou dentro da curva. Regimes presidencialistas, em geral, você tem a possibilidade de reeleição e, claro, tem regras relacionadas à reeleição, de você não poder ter mais de 2 vezes consecutivo ou algo do tipo, como existe também no Brasil, mas reeleição é algo que existe como uma forma de você ter uma confirmação daquele projeto político e as pessoas querem mais daquele projeto político e isso possa ser continuado. E também porque 4 anos é um tempo curto, né, quando você vai pensar que já passou, né, quase 2 anos já. Então você tem essa possibilidade em muitos países do mundo. Então a regra é mais a eleição do que a não eleição. Agora, isso significa, e para que isso aconteça de forma democrática, é preciso que você tenha eleições que sejam livres, que você não tenha desinformação nas eleições, que mesmo que as instituições de controle funcionem, então mesmo com uma reeleição forte, que você não consiga desmantelar a democracia como um todo, né, no Brasil. Então acho que isso é algo importante. Uma outra coisa que é importante, eu acho que eu não sou cientista político de eleições, né? Então existe uma certa limitação com relação a isso. Mas eu acho que algumas reformas recentes são importantes, como essa questão, mudança de regra, né? Como a questão da doação em campanhas,
muito se discutiu sobre fundos públicos relacionados a campanhas e que estamos muito longe ainda de ter transparência clara sobre o uso desses recursos, do que de fato os partidos estão e onde eles estão utilizando e como essas regras estão sendo utilizadas. Saiu recentemente na Folha uma matéria falando que vários partidos tiveram atas relacionadas ao uso do fundo copiado e colado, então eram a mesma ata com os mesmos detalhes, o que mostra que provavelmente elas não eram muito verdadeiras, e precisa ser investigado. Mas então você tem formas de você conseguir aumentar um acesso mais equânime para esses recursos, né? A discussão agora sobre cotas raciais e na esteira das cotas de gênero no TSE também, a discussão que teve no TSE e não passou da questão do abuso do poder religioso, que tem toda uma discussão sobre isso, se deve ou não deve acontecer, criar uma figura jurídica nova, enfim, então você tem toda uma discussão sobre como que você controla a ocupação da política por oligarquias partidárias, por oligarquias políticas que tomem o poder para si. Então, eu sou a favor de regras que impeçam o desnível econômico das contribuições privadas para as eleições, seja regras relacionadas a uma democracia mais proporcional, que efetivamente você tenha diferentes grupos dentro dos partidos, que você tenha democracias partidárias, então exigir que os partidos também tenham democracia interna dentro dos partidos para que você não tenha simplesmente donos de partidos, aqueles donos do poder. Agora, o que acontece no Brasil é que a visão de quem trabalha efetivamente dentro do legislativo, eu trabalhei no legislativo municipal e estadual durante 1 ano e meio, 2 anos, na Câmara e depois na Lesp, e eu vi que funciona especialmente pela lógica dos partidos, quer dizer, quando eles se reúnem toda semana, as lideranças partidárias decidem qual é a pauta, existe um respeito às regras. O que eu tenho medo da condução do parlamento é que quando você tem outsiders que não são da política, ou que não se comprometem com as regras de procedimento da política, eles estão mais preocupados com os seus eleitores diretos. Então você vê, por exemplo, aquela imagem de parlamentares só com o celular na mão e fazendo live no Congresso Nacional, e muitos deles não respeitando instituições partidárias, ou até partidos novos, como o PSL, que foi formado basicamente, né, na esteira da eleição, ou seja, você não tem instituições partidárias sólidas. E uma democracia ela precisa ter instituições partidárias sólidas que consigam conversar entre si, que respeitem as regras de procedimento dentro do parlamento, que sejam transparentes com relação às suas democracias internas, que tenham democracia interna, que sejam transparentes com o uso de recursos públicos. Então, a gente está muito longe e também transparentes com relação ao uso de informação, né? Como no caso de desinformação e fake news, etc. Então, acho que a gente está muito longe de ter isso, né? Apesar de o presidencialismo de coalizão multipartidário que a gente tem no Brasil funciona, né? Por análises de cientistas políticos, Limonge e outros, e o Bolsonaro veio como um fator disruptivo, porque ele não querendo cumprir com as regras do presidencialismo de coalizão, e por isso que ele é tão instável também em governo, mas mesmo funcionando, está muito longe efetivamente, especialmente com atores novos que também são disruptivos. Não estão muito aí para estruturas partidárias, e isso é um problema para a nossa democracia, né? E eu não lembro, tinha mais uma pergunta que eu não lembro mais. Uma pergunta sobre as tendências mundiais, né? Que sim, depois. E então, acho que das tendências mundiais, até esse texto que eu falei do direito internacional autoritário, do Ginsburg, ele vai falar assim, olha, o que acontece quando você tem a maior parte dos países sendo não democracias no mundo? Você gera uma mudança na própria estrutura mundial. Países que são não democráticos, eles estão preocupados mais com a sobrevivência dos seus governos, né? É o que a tese do Ginsburg, ou seja, eles estão menos preocupados com instituições multilaterais ou com a sobrevivência do Estado como um todo, mas eles estão mais preocupados com a sobrevivência dos regimes. Essa é a diferença entre democracia e um governo mais autoritário ou autocrático, porque eles querem se manter no poder, eles não estão preocupados com o Estado em si, ou com a sua participação do Estado nas relações internacionais. O Trump, por exemplo, quando ele vai falar para que a gente paga tanto dinheiro para a OTAN, ou para que você pode ter várias críticas com relação à OTAN, mas ele está mais preocupado com a retórica dele interna. Então, não utilizar mecanismos como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, briga com a China nas duas, mas por fora
das instituições, não dentro das instituições. Ou seja, democracias, elas estão, em geral, mais ligadas com, até o momento, né, elas estão mais ligadas com respeitando instituições multilaterais, pensando no Estado como um todo, não só no regime específico, e autocracias e regimes autoritários estão mais relacionados com uma lógica de sobrevivência do regime e com nacionalismo. E aí a gente precisa ver como que vai ser uma ordem global com esse nacionalismo exacerbado, e muitas vezes nacionalismo com um tiro no pé. A gente vê nacionalismo ideológico. É o caso, por exemplo, da questão da China. A gente pode concordar ou discordar sobre o regime da China, e há críticas de todos os jeitos. Por outro lado, você tem que pensar que um presidente constantemente falando sobre a China, ou o filho dele falando constantemente sobre a China, é desconsiderar que é o principal parceiro comercial no Brasil. Então, isso também é um tiro no pé. E eu via que quando sempre tinha uma crise da China, era só olhar a reação, por exemplo, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que ela saia correndo e falou, não, calma, gente, tá tudo bem, a gente se adora, tá tudo ótimo. Por quê? Porque o papel dela é vender para a China. Então, ela sabe que existe um regime aí de comercial que ela precisa trabalhar. O problema é que autocratas não estão muito preocupados com isso, estão preocupados com só a perpetuação do poder, mesmo que isso signifique ser em detrimento da população. Basta ver exemplos à direita e à esquerda, né? Como a Venezuela, por exemplo, e outros países, você consegue ver a ideia de uma perpetuação do regime não necessariamente a favor da população em geral. E aí, se uma parte dos países se tornarem assim, o mundo vai ser um mundo bem diferente. Instituições multilaterais muito mais fracas, um nacionalismo muito mais forte, e uma lógica de preservação do regime muito mais forte do que respeito a regras, né? Com o caso, uma última coisa para encerrar, o caso dos Estados Unidos com relação à China dos diplomatas chineses, né? Falando que eles têm que ter aprovação para poder ir em universidades, etc. Ou as sanções ao TPI do Trump, pelo Trump. Então a gente percebe que essa nova tendência aí de embate efetivo para as instituições. E aí a gente vai ver como que isso vai acontecer no futuro próximo se a maior parte dos países forem não democráticos. Perfeito. Bom, como está acabando o nosso tempo, Thiago, eu queria agradecer aí ao nosso bate-papo, né? Imagina. Para a gente que tem o prazer de te ler na Folha de São Paulo e acompanhar aí os seus trabalhos acadêmicos, foi uma honra, né, poder conversar aí com você. E só para finalizar, né, você podia comentar, parece que você está com um projeto de um livro novo. Eu tô. Quer fazer um jabá antes de encerrar? Não existe. É engraçado fazer o jabá do livro que ainda não existe. Mas o jabá futuro, né? Mas eu estou escrevendo um livro para a Companhia das Letras, que vai sair no ano que vem, que é justamente sobre crise da democracia. Mas aí olhado a partir da perspectiva tanto, especialmente relacionada à questão de movimentos negros e LGBTs, e olhar a partir dessa perspectiva. Então, estou escrevendo sobre coisas como necropolítica, sobre realinhamento do que significa direitos humanos no contexto atual, coisa que a gente falou um pouco daqui hoje, tá lá também. Então, vai sair no ano que vem, e aí a gente faz uma outra live para poder falar do livro. Com certeza, com certeza. Bom, Obrigado. agradeço então. E obrigado para todo mundo. E tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.